Hoje vamos falar sobre ciúmes, né? Convidamos para retornar à voz das mulheres o psicólogo do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPES, e da Clínica Nume, Danilo Cruz, para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Danilo. Obrigada por sempre atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal que está escutando. É uma experiência gratificante sempre estar aqui, voltando. E falar desse tema é bastante interessante, né, Márcia? Porque é um tema que acaba afligindo muito as vidas conjugais de inúmeros casais, inúmeras famílias, né? E até pessoas que nem são casadas também, Sim, né? sim. Então é importantíssimo estar aqui falando sobre esse tema. E como eu disse, né? O ciúme acompanha o ser humano. É ciúme de irmão, né? É Sim. ciúme de amigos, é ciúme dos pais. Nem só ser humano, né, Márcia? Se a gente tem Até um o cachorrinho em casa, um animal, a gente sim, percebe quando ele tem uma reação de ciúme também. também, né? Então, uma coisa inerente. Sim, e o ciúme costuma ser visto em geral como uma prova de amor, como eu falei, né? Um sentimento normal de quem ama de verdade, aquela coisa de quem ama, cuida. Mas, Danilo, o que é o ciúme mesmo? Então, Márcia, o ciúme é uma resposta complexa diante de uma ameaça a uma relação que exista, uma relação que seja benquista, uma relação que seja almejada, né? E a pessoa reage a essa ameaça, ou à relação ou à qualidade dessa relação. É uma reação instintiva, é uma reação que a pessoa não tem uma deliberação, ela muitas vezes não faz isso de forma consciente, tá? É uma reação que a gente poderia dizer que é pré-verbal, é pré-consciente. A gente não tem consciência, a gente não escolhe ter a reação de forma imediata. É uma coisa que toma e, como eu disse, é um complexo, é uma situação complexa na medida em que implica em respostas de raiva, de humilhação, sentimentos de impotência, né? E muita insegurança envolvida. Então é uma circunstância realmente bastante complexa que a gente não pode categorizar como uma emoção única. Sim. Né? O que é estudado hoje em dia é que há uma correlação muito forte entre a situação que a gente está chamando de ciúme e a inveja, Sim. né? Porque são sentimentos similares em vários aspectos. Né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, até já para iniciar a nossa discussão, é que é muito mais comum que uma pessoa que tem uma baixa autoestima tenha ciúme dos outros com quem convive. Então, isso aí já é um dado bastante peculiar, né? Que já indica até um caminho aí a se seguir, né? E eu já ia lhe perguntar as causas. Tem várias, Essa é né? uma delas. Então, a gente sabe que, como é uma circunstância bastante complexa, ela implica nessa tessitura imensa que é a possibilidade da existência humana de correlações entre o bio, o psico e o social. E alguns incluiriam atualmente também o espiritual, por que não dizer sobre isso também? Mas a gente levar em consideração essa complexidade implica em dizer que o ciúme também vai ter alguma forma causal, alguma etiologia biológica. A gente pode pensar em termos genéticos, a gente pode pensar em termos orgânicos, até porque, sendo um padrão emocional, é eliciado num organismo. O que é sabido é que o momento específico que a gente sente ciúme há uma descarga de adrenalina. E essa descarga de adrenalina acaba por atrapalhar a condução de informação dos neurotransmissores outros. Então, por isso, naquele momento, a gente não está apto para tomar nenhuma decisão. Sim. Porque se tomar, vai acabar assim, com as emoções à flor da pele. Então, é algo para a gente tomar muito cuidado, na verdade. Mas assim, sentir-se enciumado é saudável? É isso. A noção de saudável é bastante questionável. A gente vai dizer que é normal. Normal no sentido de que é norma, de que a maioria das pessoas sentem. É comum, sim, é comum sentir ciúme. Agora, se é saudável, aí vários autores vão dizer que não é saudável, que o ciúme, no caso, é uma reação que muitas vezes o próprio ciumento vai ter essa própria perspectiva de que é uma reação imatura. Tantos comportamentos ciumentos que a pessoa tenha, muitas vezes ele vai julgar exatamente que o que ele está fazendo é ridículo.
Ele sabe disso, mas ele não consegue se controlar. Então, nesse sentido, a gente vai pensar que há algum nível de sofrimento. E por haver sofrimento, a gente não vai dizer que é algo saudável. Isso. Né? E assim, Danilo, e como ele pode se manifestar nas diversas relações? Mas antes eu queria lhe perguntar se existem níveis diferentes. A gente sabe que Existem níveis diferentes, os mais variados, tão variados quanto a própria experiência humana. A gente, Márcia, tem que tomar cuidado com essa lógica vigente de querer medicalizar tudo, patologizar tudo, Sim. dizer que tudo é problema de saúde. Não, não, não. É do humano, isso é perspectiva existencial. A gente existe e existir leva a conflitos, leva a angústias por ter que fazer escolhas, etc e tal. Então, isso é do humano. Agora, sim, em alguns casos, os psiquiatras vão levar em consideração de que se trate de um ciúme patológico. Quando são esses casos? Geralmente quando a gente vai ver uma característica mais que se parece com um sintoma psiquiátrico chamado paranoia. O ciúme, quando gera uma paranoia... Paranoia, gente, é bom lembrar, não é essa fala que a gente fala no dia a dia. O leigo fala paranoia como se fosse uma bobagemzinha. Não, paranoia é um delírio. E isso implica em uma distorção da percepção da realidade. Então, o ciúme paranoico, o ciúme patológico, nesse sentido aí, vai gerar um sofrimento terrível na medida em que impede a pessoa de ver as coisas como elas são. Ver coisas que não existem. Enxerga coisa onde não existe. E isso é extremamente perigoso. Né? Tanto para si quanto para o outro que com ela convive. É bom lembrar que sempre o ciúme implica em 3 pessoas, no mínimo. Uma pessoa que é a que sente o ciúme, uma que é objeto desse ciúme e a outra que é a causa, ou outras, melhor dizendo, né? A terceira parte, ou é a causa, ou é uma pessoa ou várias pessoas, que é a causa desse ciúme. Então, sempre a gente tem pelo menos 3 vetores aí nessa relação que a gente vai ver surgir o ciúme. Então, é algo para a gente se questionar, né? Por que preciso sentir isso que eu sinto? Será que eu não tenho como administrar de uma outra forma essa relação? Alguns psicólogos vão dizer que muitas vezes essa dificuldade de administração emocional tem a ver com os padrões emocionais que a pessoa aprendeu ao longo da vida, particularmente na infância. Isso eu acredito mesmo. Porque às vezes até os pais fomentam isso. Sim. Entre os filhos. Isso, a competitividade entre os filhos, né? Eu ia perguntar, ciúme pode ser também competição? Sim, claro, com certeza. Às vezes tem um pouquinho da inveja, mas também o ciúme pode ter um pouquinho de orgulho também, né? Não querer ser julgado incompetente de ter mantido aquele relacionamento. E aí aquele desejo de se sentir valorizado, o que eu estou chamando aí de orgulho, né? É muitas vezes a fonte desse ciúme que não é exatamente uma inveja, né? É mais por conta do medo do julgamento do outro. Ou até da própria autoestima. Poxa, a pessoa, você está com ciúme porque acha que a pessoa está dando mais importância, valorizando alguém mais do que você. Sim, muito comum a gente ver esse tipo de reação, né? Quando a gente tem no outro uma ameaça. Sim. É uma coisa que eu sempre falo, Márcia, quando a gente se conhece, a gente aprende a relativizar o impacto da opinião do outro sobre nós. Né? Quanto menos a gente se conhece, mais a gente liga para o que os outros pensam de nós. E como isso é importante, né? Então, ter autoconhecimento já vai ajudar aí a pessoa a ter uma coisa básica. O que é básico com relação ao ciúme? Autoconfiança. Se você não confia em você mesmo, você nunca vai confiar em ninguém. Então, ter autoconfiança é imprescindível, é essencial. Confiar em si, em seu potencial, em sua... como a gente diz na gíria, né? Confiar no próprio taco. Sim. É isso aí, é saber que você se basta. E isso é interessante, que isso empodera a gente se até andando na rua, a pessoa percebe que aquela pessoa tem autoconfiança, né? Porque você se posiciona de uma forma diferenciada. Então é muito mais tranquilo enfrentar os problemas, as dúvidas. Porque o problema do paranoico é esse, né? É a dúvida.
tempo todo. Será? 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 E aí, uma das estratégias psicoterápicas que se utiliza no consultório é um enfrentamento disso, né? E se realmente foi? Sim. Aí coloca a pessoa frente àquilo que ela tanto teme, tanto, assim, treme, né? Melhor dizendo até do que teme, ela treme. Você coloca de frente a isso. E aí, se foi mesmo? O que a gente pode fazer? Ah, não aceita aí entre o orgulho, né? Muitas vezes. Não dá para viver mais com isso, etc, etc. E não é à toa que nos relacionamentos onde há mais diálogo, Márcia, tende a haver menos ciúmes. Diálogo, eu não estou falando monólogo. Sim. Diálogo. Diálogo. Eu já tenho um e-mail aqui, que Luciana, ela dá boa tarde, e ela diz assim: Danilo, eu não sinto ciúmes. Isso é normal? É normal. Agora a questão é a gente levar em consideração o seguinte: quanto mais afeto está envolvido na relação, mais facilmente a pessoa vai ter alguma reação de ciúme diante de um risco, diante de uma ameaça. O que é natural. Tá? Porque eu já vi situações, eu atendi situações de pessoas que diziam: ah, que nada, eu não sinto ciúme de ninguém, não. Não sinto não, não sinto não. Até que caiu os 4 pneus arriados de paixão por alguém, e aí sim foi reconhecer-se como uma pessoa ciumenta. Porque até então nunca tinha vivenciado aquela emoção de apaixonamento. E só então pôde perceber que essa emoção de apaixonamento trouxe consigo características da sua personalidade que ela desconhecia. Então, também tem isso, tá? É importante levar em conta essa possibilidade. Se há afeto e há amadurecimento, a gente não precisa do ciúme. Mas É até uma lógica, né? A gente vai ver que não tem pra quê. Mas a questão é que muitas vezes a gente não sente ciúme porque não tem afeto mesmo, não está realmente afetado pela relação, não está realmente, como é que eu diria, envolvido de uma forma mais intensa, mais profunda na situação que a gente geralmente chama de apaixonamento. E Vera pergunta: boa tarde. Não ter ciúme significa não gostar? Obrigada, Luciana. E boa tarde, Vera. Boa tarde, Vera. Complementando até o que Luciana perguntou. É isso. Não quer dizer não. Pode ser que você, além de gostar, tenha também uma boa relação consigo mesmo. É aquela coisa, né? A gente vê sempre que a gente tá caminhando entre as relações interpessoais e a intrapessoal. É você consigo, você com você mesmo. Nessa relação consigo, se você tem uma boa relação com você mesmo, se você tem uma boa autoestima, uma boa autoimagem, uma boa autorreferência, uma boa autoconfiança, não tem pra que estar sentindo ciúmes. Entende? Aí é que tá. Muita gente nunca experienciou isso e julga que isso não é possível. Mas a literatura está repleta e eu tenho inúmeros exemplos para dar de pessoas que eu atendi, de pessoas com as quais eu convivo também, que tem uma fala que é bastante interessante, que é exatamente essa, de que não tem para que ter ciúme. A pessoa amadureceu com relação ao relacionamento ao ponto de deixar o outro ser o outro. Olha que libertador isso. É verdade. Permitir ao outro ser o que é. E amá-lo apesar disso. Eu tive um professor, Márcia, na pós-graduação, que dizia o seguinte, que a gente tem, diante do apaixonamento, 2 caminhos. Ou aquela paixão vira amor, ou aquela paixão vira ruptura. É muito comum a pessoa se decepcionar, você não é nada do que eu tinha pensado, e aí há uma ruptura. Né? Quando na verdade foi ela que projetou um monte de coisa na outra, né? Aquela história. Eu sempre falo assim, Márcia, é terrível se desiludir, não é verdade? Muito triste. Não, não é não. É maravilhoso se desiludir, porque é muito melhor do que viver iludido. Não, isso é verdade. Né? É triste, a gente sofre. Mas já pensou deixar a ilusão crescer ainda mais, aí vai ser muito mais doloroso, né? Muito mais.
Então é muito melhor a gente ter uma desilusão do que viver na ilusão. Sim. E a grande questão é essa, o apaixonamento, de certo modo, é uma ilusão. E aí quando você percebe que a pessoa é o que é e não aquilo que você projetou nela, você pode escolher romper ou resolver verdadeiramente se relacionar com aquela pessoa. E nessa segunda opção de relacionar-se com aquela pessoa como ela é, a gente pode criar uma relação afetiva de verdade, aquela situação amorosa na qual a gente deixa o outro ser o que é. E aí sim a gente tem um amor maduro, uma relação com um diálogo aberto, franco, que muitas vezes é difícil, né, lidar com um diálogo franco, que a pessoa é considerada sincericida, né? Gostei. Sincericida, fala com sinceridade o que está pensando, sentindo ali, e aí o outro se fere, se magoa, quando na verdade a pessoa está falando a verdade ali. Aí eu me lembro de uma situação que eu atendi uma senhora que se queixava bastante do marido, porque o marido mentia muito para ela. E a pergunta que eu fiz deixou ela desconcertada. Eu perguntei assim: e se ele falasse a verdade? Ou seja, ela que não aguentava a verdade e criava a contingência para que ele mentisse. Porque se ele falasse a verdade, ela ia sofrer muito e não ia dar certo. Tem pessoas que preferem viver na ilusão. Isso. Não entendem que sofrem muito mais, porque é ilusão. Você acaba acreditando naquilo, mas de repente você pode nem acreditar, né? Inconscientemente você sabe que o inconsciente sabe que não é. Que não é. De alguma forma você sabe que não é aquilo. Não é, mas você ainda assim insiste, ainda assim persiste, porque tem uma meta com relação àquilo. Muitas vezes eu vejo isso, né? A pessoa tem uma meta com o relacionamento. Eu vou casar, então eu tenho que tolerar ele aqui. Né? Aquela história da piada que diz que a mulher casa achando que o cara vai mudar e ele não muda. E o homem casa achando que a mulher não vai mudar e ela muda. Ou seja, não tem como. A gente tem que aprender a despir-se dessas expectativas para deixar o outro ser o que é. Que é muito difícil, né? Até para a pessoa que está sendo cobrada. Você joga essa expectativa na pessoa, quer que a pessoa corresponda. E é um peso muito grande também. Convenhamos, né? Que também ficar sendo responsável pelas expectativas do outro. É muito difícil. O anônimo, ele diz assim: boa tarde, Danilo. Eu sou muito ciumento. Como eu posso resolver isso? Em alguns casos, anônimo. Então, em alguns casos, a gente vai encontrar na literatura que quando você sente que a sua condição de administrar emocionalmente aquilo já se esvaiu, a sua possibilidade de lidar com aquele ciúme se esvaiu, é o momento ideal para você procurar uma ajuda profissional. Em específico, aí um psicoterapeuta, pode ser um psicólogo, um psicanalista, né, que vai te ajudar, como eu disse, em primeiro lugar, a confiar mais em você, em desenvolver essa boa relação de você consigo mesmo, para aí você aprender a confiar com o outro, melhorando assim sua autoestima. Né? Mas aí, como eu disse, é um trabalho único, pessoal, pontual e que ninguém vai ser igual a você. Então é preciso que a gente perceba que isso exige coragem. Confrontar-se, lidar com suas questões, ver se isso tem alguma coisa com sua história de vida, com sua história familiar, ver se isso tem alguma correlação com alguma situação traumática que você vivenciou. Se for um modelo também. Pode ter sido um modelo, ou pode ter sido estimulado, como você falou agora há pouco, a ter comportamentos ciumentos, né? Aprende, às vezes, a gente aprende que o outro gosta da gente só quando tem ciúme. Aí eu me lembrei agora de um outro caso, de um jovem que eu atendi, Márcia, que ele dizia: meu Deus, as mulheres todas com as quais eu me relaciono são ciumentas, eu não aguento mais isso, que mulher é tudo igual, mulher é tudo igual. E aí eu brinco sempre falando assim, Márcia, que não é que mulher é tudo igual, ou homem é tudo igual, é você que tá igual. E quando você muda, você passa a viver relações diferentes. Né? Aí o grande desafio dele, e foi bastante desafiador, foi conseguir, foi um trabalho dele, eu fui só um coadjuvante e ao mesmo tempo espectador.
eu percebi o quê? Que ele foi aos poucos conseguindo reconhecer que na verdade era ele quem desestabilizava as mulheres e faziam com que elas se sentissem Eu já ia lhe perguntar a você, olha que curioso. E aquelas pessoas, a gente vai atender o ouvinte, vai complementar. Aquelas pessoas que gostam de provocação. Sim, E você veio com esse exemplo. Olha, a gente se comunicou, mas vamos atender o ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Nilza daqui de Valéria. Oi, Nilza, tudo bem? Nós saímos do colégio, agora vamos para a faculdade, né? Que bom, viu? Então, agradeço, mas parabéns para a Derbal. Parabéns, mais professor, doutor Trindade, por dar essa força a todos nós, né? Que estamos ouvindo. Vocês são muito felizes, viu? Muito obrigada, viu, Nilza? Como é? Eu queria Fazer uma pergunta. De minha bisneta. Sim. Ludiele Sabrini. É aniversário dela hoje? Completa 10 anos. Ludiele, né? Ludiele Sabrini. A Oi. mãe dela é Leilane, a avó é Irailde, o pai é Luiz. Poxa, um grande abraço à família, muita luz para a Ludiele e um parabéns, né, Vavá? E muito obrigada, viu, Nilza, pela sua participação, pelos elogios. Tem mais um ouvinte. E temos mais ouvinte, Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Não é ninguém não, sou eu. Oh, tudo bem, seu Raimundo? Tudo bem. Olha, Seu Raimundo o que Teles. eu vou dizer, eu estou ouvindo aqui e o tema, ele é difícil que não entende. Não é comigo, eu sou um dos tios de 90 anos, Quem aqui? mas deixa eu lhe dizer, tratando, eu me lembrei de uma Sim, música que diz é assim, ele. todos dizem que é mentira que te quero, porque nunca me haviam visto enamorado. E eu juro que eu mesmo não entendo a razão de eu estar apaixonado. Olha que lindo. Quando estou junto de ti, estou contente. Eu quisera que de nada tu lembrasses. Tenho ciúmes até do pensamento que possa chegar a lembrar-te outra pessoa amada. Que lindo. Tenho ciúmes até do pensamento que Olha para possa isso. lembrar outra pessoa amada. Lindo, seu Raimundo. E o senhor é um poeta. Ele tem uma música gravada por Dalva de Oliveira. Que maravilha. Essa música, o título é Jura-me, mesmo com o passado do tempo, lembrará sempre o momento em que eu te conheci. Que coisa linda, né? Muito obrigado. Você é um romântico. Muito obrigada, seu Raimundo. O grande Roel. Isso. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Obrigado, um abraço. É um amigo da família, uma pessoa muito bacana, seu Raimundo Teles. E vamos rapidinho ao intervalo comercial. Ele não enxerga, ele deve ter quase 90 anos, ele não enxerga. Você estava aqui no dia que ele botou a música dele de Dalva de Oliveira, que ele Não. gravou. E ele vive. Beijos proibidos. Ele vive como é que se diz? Num lar de idosos que ele escolheu, mas ele ama a família dele. É uma pessoa alta astral. Tem gente que. Tem uma senhora que é coordenadora do lar, quando chega aqui e diz: esse homem não existe. Ele não enxerga, mas ele não dá trabalho nenhum. Se vira. Maravilha. Ele Tá liga pra meu ouvindo, pai. né? Hoje ele Sempre deve ligar. ouvindo. Hoje ele deve ligar para meu pai. Ele disse a gente, não foi? Já baixou lá a música. Eu rodei sábado com a música dele. Foi, ele tocou aí a música. Aí ele ligou para meu pai. Ele no dia que ele liga para mim, ele liga. Aí, Eu não conheço ele pessoalmente. Ele que descobriu aqui. É dele? a música que ele tava Ah, falando. tá. Estamos no intervalo, gente. Na hora você bota até ela um pouquinho. Eu botei Ah, agora. tá. Ah, tá. A gente tá no intervalo e você botando a música. Entendi agora. Pensei que você Não, tava eu mostrando. rodei antes de chamar o. Sim, sim. Saúde no ar. Com Patrícia Costa. De segunda a
Eu tinha uma cunhada, porque meu marido gostava de ficar contando as vantagens dele, viu? Não sei o quê, que ele namorou com não sei quem, que ele fez isso, que isso, aquilo. Aí eu dizia assim, você fica chateada, não? Ela, deixe ele tá precisando se afirmar, deixa, minha filha, nem ligo, deixa ele falar, ele tá precisando de autoafirmação, não tô nem aí, deixa ele contar, deixa. Aí ficava nem aí, não me enxergando. Ah, mas eu sou ciumento. Eu morria de rir. Eu sou ciumento quando eu gosto. Pra você ter ideia, eu tenho ciúme do meu kimono. Meu kimono, só eu lavo, só eu passo, pode falar de ciúme dos só eu pertence. toco, entendeu? Eu tenho ciúme das coisas que eu gosto. Agora, quando eu não gosto, agora eu sou... Você é ciumento? Um pouquinho, não muito. Não, eu sou muito. Eu sou um Eu pouco. sou só um pouquinho. Não chego a ser. É difícil eu verbalizar algo com relação ao meu ciúme. Eu sinto e fico, né? Falar, geralmente não. Eu contei, É mais agora, eu te raro. contei, não Difícil foi? a gente não ser, viu? Não é? É difícil. Quando a gente gosta, né? Muitas vezes a gente se sente ameaçada. sem É querer. normal, né? Você se lembra da história que eu te contei da primeira namorada, não se lembra? Eu falando sobre decepção, sobre desilusão, daquela menina que eu levei quase... Sim. Não é? Eu me lembrei da coisa que você estava falando sobre desilusão, eu estava me lembrando daquela história, né? Foi uma paixão, né? Uma paixão. Ele Aí eu vi uma largou coisa ele. assim, eu acho que a pior coisa que tem é que gostar. Porque quem gosta sofre. Mas que não Em gosta todo também, sentido. não. Não, mas é que tá, Ah, quando a vai pessoa tomar. não gosta, menos mal, por mim tanto faz como tanto fez. Mas quando a pessoa gosta e se dedica, né? Aí eu não vou dizer só no lado homem e mulher, mas no lado de tudo. Por exemplo, o senhor gosta da equipe que trabalha com o senhor. Aí quando eu penso que não, acontece alguma coisa com aquela pessoa da sua equipe, o senhor se decepciona, o senhor sofre. Porque o senhor não esperava que aquela pessoa fizesse Tivesse aquilo. aquela reação. É Né? muito Então quando a gente gosta, a gente sofre. Sofrendo decepção, realmente incomoda, né? É muito ruim, viu? Não é fácil. Mas eu acho que amar é uma coisa tão boa, né? A gente só faz as coisas bem feitas quando a gente ama. A gente ama até o livro que a gente está lendo, o trabalho, né? A casa, enfim. O ruim é quando Então a a gente precisa de amor para fazer O tudo. ruim é quando a gente se dedica e as pessoas não sabem dar valor àquilo que tinha. Aí depois que perde, bota a mão na cabeça e pergunta onde foi que eu errei. Ou então, às vezes, a gente faz uma mudança, a pessoa, a primeira coisa que a pessoa abre a boca. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Você deve ser mulher na rua. Tá mudado que aí, ó. Você deve ser mulher na rua. Mas não para não fazer uma autoanálise. Se foi mulher na rua, por que fulano que não era assim foi lá fora buscar? E será que realmente é mulher na rua? Por que fulano resolveu deixar de tomar na cara? Eu vou falar sobre isso. A coisa que o comportamento do ciúme muitas vezes é construído na relação. Então é muito fácil você dizer que a responsabilidade é só de um, quando na verdade é da relação. Olha nós. Ele hoje está inspirado. A hora você segue. 1h38. Estamos de volta. Estou falando com o psicólogo do Centro de Atendimento Psicossocial CAPS e da Clínica Numen, Danilo Cruz. Estamos falando sobre ciúme, então se você quiser participar, continue enviando e-mail, avozdasmulheres@m840.com.br ou pelo telefone 3328-7666. E a gente falava, né, Danilo, sobre aquelas pessoas que gostam de provocar ciúmes. Isso, a gente vê que algumas pessoas têm ciúme independente do outro provocar isso. Por exemplo, aquela música do Kid de Abelha que é famosa, né? Diz assim: vê você dormir, me corta o coração, se o seu sorriso é sonho ou traição. A pessoa tá vendo a pessoa rindo, dormindo e tá achando que é traição.
Não teve uma construção aí do comportamento ciumento, foi uma predisposição dela. Mas tem tantas outras circunstâncias nas quais a pessoa de quem se é alvo com relação ao ciúme, é ela que constrói. Como eu falava do exemplo que eu dei de um jovem que eu já atendi, que ele acabava construindo o ciúme nas garotas. Com isso ele se sentia amado, se sentia poderoso e culpava elas, dizia que o problema estava nelas, que elas que eram ciumentas, o problema é delas o tempo todo. E aí quando ele descobre que na verdade é ele que constrói isso, a qualidade da relação muda. Olha que interessante, né? As coisas mudam. Por quê? Porque muitas vezes, por um problema de um complexo de inferioridade, por exemplo, uma possibilidade, a pessoa sente a necessidade de que o outro esteja o tempo inteiro manifestando o seu afeto e dizendo que gosta ou que se importa ou qualquer coisa do tipo. E constrói isso, essa tendência. E toda vez que a pessoa mostra que realmente gosta e que se importa e que tem ciúme, ele reforça. Ele vai lá e retribui, faz algo que ela gosta, e aí faz essa relação. Aquece a chama. Isso, fica uma relação meio que sadomasoquista, Márcia. Porque fica uma alternância do sado pro maso, né? O tempo inteiro indo e voltando. E não é incomum a gente encontrar pessoas que falam de uma forma orgulhosa que, Ave Maria, meu marido ou minha mulher ciumenta. Diz sorrindo. Fala com a maior alegria do mundo. Minha esposa é muito ciumenta. Como se fosse bonito isso, como se fosse legal. Quando na verdade isso pode ser um indício de que a relação não está bem, né? Isso pode ser um indício de que a relação não está bem. Mas aí é que tá. Muitos relacionamentos se sustentam na base desses sintomas. Ainda também tem isso, né? E aí se você tenta tirar o sintoma, acaba a relação. Sim. Exatamente isso. Então, é bom a gente perceber, né, que dialogar francamente, ter abertura para conversar de verdade o que se sente e tudo mais, ajuda bastante a evitar qualquer tipo de complicação que precise ter ciúme. Não é necessário ciúme. E falando um pouco também, Danilo, sobre o ciúme doentio. É isso, o ciúme doentio é algo extremamente perigoso, porque inclusive é uma das principais motivações dos crimes passionais. Não é verdade, Márcia? A gente vai Mais ver... presente nos homens. Isso, é muito comum nos homens, né? E como eu disse, é muitas vezes o alvo da situação do crime passional, né? É algo que muitas vezes a pessoa vai ter uma dificuldade em relação a tomar decisões, os seus comportamentos, né? Como é que ela vai fazer, o que é que ela vai fazer com aquela situação emocional, ela não sabe, e acaba atuando. Em psicologia a gente chama isso de acting out. Essa atuação, a pessoa não consegue ir para o simbólico, para o verbal, simbolizar o que está sentindo, expressar o seu sentimento de uma forma através de símbolos, através de palavras. Aí ele atua, ele vai lá e faz. E nisso, obviamente, que muitas vezes pode cometer um crime, pode fazer uma coisa que vá se arrepender amargamente lá na frente. E uma outra coisa também, Danilo, que às vezes o ciúme também é um obstáculo à felicidade. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Ele faz com que o relacionamento seja algo pesado, que você precisa estar lutando o tempo todo. Era essa palavra que eu ia usar. Energético, você gasta a sua energia, Deus me livre. Eu ia falar justamente essa palavra, o peso. Perceba que quando a gente consegue gostar de si, confiar em si, e a gente se sente mais leve, se permite existir de uma forma muito mais leve, muito mais suave. Quando a gente permite que o outro seja o outro, tome suas decisões, faça suas escolhas, a gente fica mais leve. A gente tira de si um fardo, né? Aí, quando a gente consegue se desapegar, pensa aí na palavra desapego, eu acho que isso é interessante a gente pensar, porque nesse sentido o outro vai ser uma âncora que impede a pessoa de fluir na vida, de caminhar, de ir adiante.
Então esse peso, essa âncora aí é algo que não é saudável, não é legal, não vai trazer felicidade. Entende? Se torna uma ferramenta, assim, uma ferramenta de controle humano. Muito controle, né? Muito Muito controle. E aí eu estava falando ontem, numa apresentação que eu fiz na faculdade, exatamente isso, de que só se descontrola quem controla. Né? Se a gente fica o tempo inteiro querendo controlar, invariavelmente a gente vai passar por uma situação de descontrole. É como se a gente estivesse assinando embaixo nessa noção aí de destino, entre aspas. Porque a gente acaba construindo a contingência para que aquilo ali aconteça e a gente consiga confrontar aquela circunstância de uma forma a perceber que aquilo não é tão grave assim, a gente relativiza. Né? Quanto mais apegado, mais provavelmente você vai precisar enfrentar uma ruptura, um desapego. Quanto mais controlador, mais propenso a vivenciar a situação de descontrole, de desespero, etc. e tal. Então, é preciso que a gente consiga confrontar a vida com leveza. E tem que tirar esse peso aí que você falou, né? Muito ruim. É terrível. Ou é a desconfiança, enfim, que o ciúme é gerado por isso. E tudo que a pessoa faça para poder provar que ela é confiável não adianta. Não é suficiente. Né? Olhou para o lado, meu Deus, você olhou. E aí nessa história não vai para lugar nenhum, porque a pessoa acaba perdendo a leveza de existir. Ela deixa de ser quem ela é para se submeter ao outro. E isso também não é saudável. Isso não é legal. E não tem a ver com beleza, né? Às vezes você vê uma pessoa... Telefone, tem ouvinte? Vê uma pessoa não tem atributo, né, nenhum de beleza, e o outro tem o ciúme que você sem fica tamanho. sem entender. E temos ouvinte, Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, quem está falando? Eu não quero me identificar, não. Pois não. Ô, Márcia, é porque eu vivo isso em minha casa. Até que eu vou no salão, meu marido, ele fica olhando TV, eu trabalho com artesanato, aí eu tenho que trabalhar para mim e para o meu filho, que ele não deixa eu trabalhar fora. E eu queria um conselho, porque eu não sei mais nem o que fazer. Já é 11 anos de convivência e eu não acredito mais que ele mude. Eu posso dar uma sugestão, Anônima? Posso dar uma sugestão? Procura o COFAN. O COFAN tem possibilidade de fazer uma terapia de casal. Eu acho que talvez caiba, nesse caso específico, como uma terapia de casal para sensibilizar a possibilidade dele buscar uma terapia individual. É interessante a gente ver isso. E uma coisa também que é curiosa, uma coisa que eu já ia me passando e esquecendo de falar. Existe uma condição clínica, Márcia, chamada Síndrome de Korsakoff, que é uma síndrome que os alcoolistas de longa data, alcoolistas que são alcoolistas há muitos anos, às vezes décadas, eles tendem a ter uma corrosão da bainha de mielina, que é uma partezinha dos nervos, que vai gerar um problema sério com relação à sensação de formigamento no corpo, etc. e tal. E também um dos principais sintomas da síndrome de Korsakoff é exatamente o ciúme. Um ciúme exagerado, um ciúme tamanho. Alguns teóricos, e aí eu estou falando dos psicanalistas, eles vão tentar explicar isso dizendo que, na verdade, esse ciúme é projetivo. Olha que mecanismo interessante que o inconsciente pode fazer com a gente. Eles dizem o quê? Que o portador desse ciúme patológico, na verdade, ele inconscientemente, olha que eu estou falando, inconscientemente, sente atração por outros homens. É um homem heterossexual, muitas vezes machista, muitas vezes homofóbico, etc. e tal. Ele sente inconscientemente atração por outros homens. Só que como ele não pode ter acesso a essa informação na consciência, porque é uma informação dolorosa para admitir, ele projeta isso na esposa. E começa a achar que a esposa está se sentindo atraída por outros homens. E aí pune ela.
Interessante isso, né? E eu acredito nisso. Sim, sim, Eu mas isso é sempre muito comum. acredito não só cientificamente, como vocês Sim, sabem, sim. mas eu sempre acreditei nisso, que há algo errado, porque um homem que ama uma mulher, ele tem algum motivo para esse ciúme, esse maltrato. Em algumas vezes, para mim, fica bem claro isso. Eu já atendi casos que eram exatamente isso, que a pessoa, na verdade, sentia ciúme porque ela própria aprontava. Ou um caso específico que eu atendi também, que ela não aprontava, mas gostaria de aprontar, e como não tinha vazão a isso, projetava no outro e o tempo inteiro estava questionando a fidelidade do outro, quando na verdade era o pensamento dela que era infiel o tempo todo. Então isso é algo para a gente se questionar se não está acontecendo na relação. Isso. Mas é interessante a gente ver que esses são mecanismos da mente, né? Quer dizer, o álcool provoca... Sim, no caso específico do álcool, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é exatamente isso, né? Uma das formas de se identificar é o fato da pessoa beber há muito tempo e sentir um ciúme muito grande. É incrível. Pois é, Danilo, a gente tem mais alguns minutinhos, mas eu gostaria, antes da gente terminar o programa, que você falasse sobre o seu livro. Ah, que maravilha! Que bom ter esse espaço aqui para falar um pouquinho do meu livro. É Poesia às Avessas, exatamente. Fale um pouco sobre ele, quando vai ser o lançamento. Então, o lançamento do meu livro vai ser no dia 26, é um sábado, 26 de novembro de 2016, lá na Tropos, no Rio Vermelho, ali no Parque Cruz Aguiar. É próximo ao Me Gusta Sabor Mexicano. Tem um restaurante bem em frente, só que antigamente era uma pizzaria, eu não sei o nome agora, mas é bem conhecida aquela área ali, aquela área interna que tem aquele calçamento de paralelepípedos. É ali naquela área ali. Então, qual horário? vai ser 18 horas. 18 horas, de 18 às 20. Às 21 lá, no mesmo lugar, vai ter um show de uma banda que toca música baiana antiga, que é a banda Swinga, que é interessantíssima. Legal. E além disso, o mais legal é que você paga o quanto puder. Não tem um valor específico para você pagar, é o quanto você puder e quiser. Né? Então, as pessoas estão convidadas, tá? O livro lá, a gente vai ter um valor promocional específico para lá. Eu peço que as pessoas levem dinheiro em espécie para poder comprar o livro, tá? Que para a gente é melhor, é mais fácil do que ter que passar no cartão. Apesar de haver essa possibilidade também, mas óbvio que a gente prefere o valor em espécie. O livro custa R$40, mas lá no lançamento vai custar R$35, tá? É um livro de poesias, mas não só tem poesia rimada, aquela coisa que a gente tende a julgar que é poesia. É um livro que tem textos em prosa também, tá? Não tem só poemas, mas é um livro em si poético. É um livro que fala dos meus conflitos, das minhas situações de decepção, do meu amadurecimento, das minhas alegrias. É um livro que muitas das poesias eu redigi assim que acabava uma consulta psicoterápica. Ou seja, eu atendia alguém que trazia uma vivência que para mim também era difícil ajudar aquela pessoa com aquela vivência. Então eu, ao fim da consulta, quando ela ia embora, anotava o que aconteceu na consulta, como de praxe, e ao fim fazia um poema para tentar internamente digerir aquela vivência do outro. Então, nessa tendência, eu fui juntando esses poemas, e muitos deles estão no livro. Bela forma, né? Isso é uma técnica, na verdade, uma técnica psicoterápica chamada versões de sentido. Né? Inclusive, eu ensino muito isso para meus alunos, explicando que isso é bom para eles, para a saúde emocional deles. Porque você lidar o dia todo com o sofrimento humano não é fácil. Então, por isso que é interessante que a gente, que é psicólogo, também tenha um psicólogo, né? Eu recomendo o livro aos meus ouvintes. Pronto, eu agradeço muito esse espaço, Márcia. E a gente volta a falar perto do dia 26, né, do lançamento. Maravilha. E chegamos ao finalzinho. Muito obrigada, Danilo. Outros convites surgirão, você sabe. Eu sei, muito obrigado. Eu agradeço demais e agradeço em nome da população, da gente ter um espaço como esse para discutir temas tão importantes da saúde mental, saúde emocional das pessoas. Obrigada, Danilo, e obrigada aos meus ouvintes pela audiência, pela paciência. Sou Márcia Mendonça. Segunda-feira estarei de volta no mesmo horário para mais um programa Voz das Mulheres. Excelente final de semana para todos e fique com Deus. E agora vamos ao Excelsior Notícias.
Senhor Notícias.